simpatia enorme. Eu tive 2 contatos, 2 conversas telefônicas com ele, parecia que eu conhecia há 10 anos. Né? Imediatamente ele se prontificou a participar. Nós devemos muito isso ao Pena, né? Então, em nome do grupo, eu já manifestei a nosso respeito e gratidão pelo papel que ele desempenhou quando ministro da Saúde. Né? Certamente, o Brasil não estaria na situação que está se ele tivesse continuado ministro. Essa tragédia que nós estamos vivendo tem muito a ver da irresponsabilidade de um presidente que mudou o ministro, que destruiu o ministro por excesso de competência, por estar conduzindo bem e ter sido, naquele momento, elemento de coesão nacional, né? Algo que o Brasil precisa e tem ficado carente. Então, antes de passar a palavra para ele, eu passo a coordenação para o Mandetta. Combinei com ele o seguinte: ele terá 20 minutos de intervenção e depois abre-se para as perguntas. E a palavra sempre voltando com ele. Prando, a coordenação agora é sua. Obrigado, Tibério. Ótimas suas considerações iniciais. Como de costume, é um enorme prazer estar aqui com todos vocês da roda, os convidados que também estão nessa noite, e agradecer especialmente o Mandetta, que, como colocou o Tibério, de forma muito gentil, aceitou participar desta roda de discussões. Uma roda alicerçada essencialmente sobre valores democráticos, e assim tem sido desde o primeiro momento, desde a fundação desse grupo. Então, sem delongas, só reforçar o pedido, né, da Gil de manter os microfones fechados, por favor, para que a gente não tenha nenhuma interferência de áudio. Mandetta, muito obrigado novamente, é um prazer, e a palavra é sua para suas considerações, e aí a gente vai, como de costume, fazer uma rodada de questionamentos, de diálogos e debates, como tem sido feito ao longo do tempo. Então, muito obrigado pela presença, uma boa noite a todos vocês, em todas as diversas partes desse país que está sofrendo tanto nesse momento. Mandetta, muito obrigado de novo, a palavra é sua. Nós estamos escutando, então eu acho que o Mandetta está mutado. Agora Pronto, agora vamos. Eu agradeço a roda democrática como um todo, porque a representação do pensamento, da democracia espalhado aí em todo mundo que se colocou, do Rio Grande do Sul, de Minas, da Bahia, enfim. Eu estou aqui em Campo Grande, eu estou em Mato Grosso do Sul, eu estou aqui na biblioteca do colégio que eu estudei quando eu era pequeno. É um colégio de salesianos, de padres, não está tendo aula. E como eu moro com a minha mulher, que é médica, filho que é médico, eu médico, e a minha sogra de 87 anos, eu resolvi não fazer lá em casa, porque podia causar mais dano. E não posso deixar de citar aqui algumas pessoas, e vou cumprimentar todo mundo, começando pelas mulheres, em nome da Lourdes Sola. Lourdes, seu trabalho ele fala por si, a gente reconhece, a gente sabe aonde alcança, e a presença das mulheres no número que está aqui hoje, pela sua qualidade de todas as outras companheiras que estão aqui, elas precisam ser devidamente notadas, porque isso aqui acaba guardando a proporcionalidade também representada das mulheres, que tem tanto para avançar na representatividade da mulher na política. E nos citados todos aí, no Rubens, no Samuel, que são parlamentares, mas eu preciso fazer uma deferência aqui a 2. O Cristóvão, o professor Cristóvão, que é um ícone para a minha geração, votei no Cristóvão Buarque para presidente, naquela campanha que parecia um cavaleiro da esperança pela educação. Você teve um voto aqui no Colégio Lúcia Martins Coelho, aqui na 72, foi dado por mim, e vários outros que comungaram daquele espírito.
Eu tive o prazer de ser deputado federal com ele, ainda como senador, bebi daquela fonte, acompanhei os seus votos quando vinham para a Câmara, e é um prazer estar aqui. E ao amigo Pena, que foi quem puxou, me ligou, me puxou, a quem eu ligo, quem eu me socorro nas horas que eu preciso respirar um pouco mais de filosofia política, de conversas, de uma bancada muito genuína que nós fizemos quando estávamos lá na Câmara, que era uma bancada muito eclética. Mas eu vou tentar usar esses 20 minutos aí um pouquinho para dizer da onde que começou, para as pessoas, a maioria me conhece muito pouco, eu conheço a maioria muito pouco. Eu sou campograndense, eu estou aqui na minha cidade, eu tenho 56 anos, sou filho neto de imigrantes, típico garoto de classe média, com uma mãe professora, um pai médico, caçula de 5 filhos, 3 irmãs que me cuidaram e não podia chegar em casa sem estar desarrumado, fazendo arte, que tinha um puxão de orelha da mãe e do pai, criado naquele padrão que vocês todos sabem qual é. Mas a vida me expôs a muitas coisas. Eu acabei indo para fazer a minha faculdade no Rio de Janeiro, ficando 10 anos lá, e uma geração marcada exatamente quando muitos de vocês eram os protagonistas principais. Eu fiquei levantando bandeira no comício da Candelária, eu achava que aquela luta por diretas resolvia todo o problema da minha geração, era um sonho de ver um palanque tão assimétrico, mas tão unificado em termos de um objetivo, que era um objetivo nacional, um objetivo Brasil. Nunca mais vi aquele palanque, nunca mais vi aquelas pessoas somando para o mesmo lado, capazes de mobilizar multidões, como a gente via. Eu vinha de uma eleição em 82 no Rio de Janeiro, em que a gente começou quase que por brincadeira a fazer campanha para o Brizola, acabou que o Brizola ganhou aquela eleição, então a gente achava que se a juventude se engajasse, a juventude seria capaz de tudo. Sonhamos com as eleições diretas, não conseguimos, torcemos pelo Tancredo, recebemos o Sarney, fomos fiscal do Sarney, porque tinha que ser, parecia que o país tinha que encontrar o seu rumo. Fui para esses processos políticos sempre como eleitor, sempre fazendo as minhas escolhas por aquilo que eu achava que era o mais verdadeiro de voto, nunca importando muito naquele momento, em tomar partido político. Era um período de descoberta. Mas reconhecia já em Sérgio Arouca, que foi meu professor de saúde pública no Rio de Janeiro, uma luz na 8ª conferência, onde a gente começou a abordar modelos de saúde. O Brasil vinha muito atrasado, com um modelo fragmentado, uma sociedade dividida em pagantes e indigentes que viviam da misericórdia, e o sonho de um sistema universal, equânime, igualitário, era um sonho que a gente queria e sonhava em viver, e fomos brindados, a nossa geração, a minha geração. Eu me formei em 1989, sou da primeira turma formada após a máxima constitucional, após a Constituição Cidadã, dizer que saúde é um direito de todos, um dever do Estado. E fui tocar minha vida, e fui estudar, e fui fazer residência, e fui me especializar, acabei me apaixonando pelo esqueleto em crescimento, fui cuidar de crianças que têm dificuldade para se locomover, fiz ortopedia pediátrica, fui para os Estados Unidos e me realizava completamente, mas, ao mesmo tempo, não conseguia olhar só as crianças. Atrás da criança com deficiência tinha uma família, tinha um movimento de APAE, de Pestalozzi, a família que tem uma criança com deficiência, existe uma divisão, uma ruptura do lar, as mulheres acabam sendo cuidadoras quase únicas, avós que são responsáveis muitas vezes de serem as condutoras disso daí, aquele drama, o social começava a me chamar, fazendo o pré-natal era tão frágil que as mulheres que não tinham um bom pré-natal eram que tinham as crianças com maior dificuldade. Acabei vendo os obstáculos dessa parcela da sociedade e essa parte começou a me movimentar sempre para frente. Chegou um belo dia, a cooperativa aqui do meu estado de médicos teve lá uma eleição e chegaram na última hora, faltando 20, 30 dias, resolveram ter uma chapa de oposição e pediram o meu nome. Eu era jovem, eu tinha 35 anos,
Mas eu falei, não, é democrático, vamos fazer o debate, não pode ter chapa única. E fui para perder aquela eleição. Todo mundo falava, o homem lá é candidato à reeleição. Acabei sendo eleito num universo por 5 votos. E me deparei com um desafio de gerir uma grande empresa sem ter formação para isso. Acabei indo para a Fundação Getúlio Vargas, fiz um MBA de gestão de sistemas privados de saúde, colaborei com o equilíbrio do sistema de saúde da minha cidade, do meu estado, nacional, e, na sequência, fui convidado para ser secretário de saúde da minha capital, uma cidade de 1 milhão de habitantes, com todas as dificuldades do SUS, e me deparei com a diferença, o abismo entre administrar num ambiente privado e administrar num ambiente público. Não tem melhor ou pior, são diferentes. Acabei me apaixonando pela gestão pública, acabei fazendo outra pós de gestão de sistemas públicos, e aí eu já estava incorporado dentro dessa luta geracional, como o Pestana sempre fala, o desafio geracional de fazer essa letra constitucional virar realidade. E assistindo a crônica política do país acontecer, o primeiro presidente sofreu um impeachment, um presidente e vice-presidente assumir, não ter condições de ter a credibilidade necessária do voto, um primeiro presidente que nasceu de costas para a classe política que representa a sociedade no regime democrático das democracias participativas. É assim que funciona. E percebi ali que o próximo presidente, que já foi o ciclo do Fernando Henrique, já era um ciclo mais de representação política, de diálogo político, de construção política. Ele consegue completar o seu período, consegue entregar com seus erros, com seus acertos. Nenhum governo tem só erros ou acertos, mas consegue entregar. Aí a gente vem para o segundo período, que é esse período do Lula, Lula 1, Lula 2, também dentro de uma lógica política que acabou se organizando em função de uma coaptação política de governabilidade, de um sistema político que está na raiz de muitos problemas de governabilidade. Eu e Pena sempre discutimos muito isso, da ideia de se colocar um parlamentarismo ou de colocar mecanismos parlamentaristas que possam resolver crises graves de credibilidade como essa que nós estamos passando, os votos de desconfiança, as eleições para todos os setores, para a Câmara, para o Senado antecipadas, enfim, essa discussão sempre teve muito forte na minha vida, porque a partir de 2010 eu resolvi que tinha que participar da coisa pública na democracia representativa. Se eu queria exercer na plenitude o desafio de construir o SUS, no legislativo era onde a saúde era o palco dessa discussão. E a saúde ela traz para a gente o grande observatório das inequidades, das diferenças sociais brasileiras, da mortalidade infantil assimétrica, que na população indígena chega a 80 para 100 mil, e na população geral estava em 23, 24. Na gravíssima situação dos moradores de periferia, dos negros, daqueles desassistidos, na violência absurda contra a mulher, que nos feminicídios e na grande representação delas dentro da trabalhadora de saúde, daquela que cuida, da provedora desse setor. Sempre dialoguei demais e acostumei muito a trabalhar, conviver e reconhecer na força de trabalho da mulher uma força motriz muito importante dentro das políticas sociais, principalmente essa. Aí a gente entra na Câmara, lá é um universo horizontal. Lá você é submetido a votos sobre partilhas de petróleo, você é submetido a votos sobre sistemas de energia, num país que teima em fazer avanços e investimentos tão profundos em energia fóssil, que o Pena chamava a minha atenção, o futuro está na limpa, nós vamos agora enfiar tudo nesse pré-sal, precisamos diversificar, precisamos andar mais aberto com essa questão. Participando desses debates, a Câmara é uma universidade. Então, após 10 anos de gestão, eu passo a 8 anos como parlamentar. E, na época, quando eu fui ser parlamentar, aqui no meu estado, na época ainda em que partido vai filiar, a única argumentação que eu tive foi: eu quero estar num partido que vai fazer oposição ao que está aí.
porque era uma época que o Lula tinha 84%, 85% de aprovação. E era claro que os vários fundamentos eram fundamentos frágeis, que nós vivíamos uma bolha de consumo, uma bolha de agenda imposta, uma bolha de energia mal discutida, uma série de situações que eu nunca achei justo se eleger por um partido e calar a voz da consciência. Então, eu podia me candidatar pelo PPS, pelo PSDB ou pelo DEM. O PPS foi a minha escolha pessoal. Chegou na última hora, o PPS falou, olha, eu acho que não vai dar, não rolou, não aconteceu, eu tive que ser candidato pelo DEM. O pessoal da minha juventude lá do Rio de Janeiro, na época, me ligava e falava, você ficou doido, você é um maluco, não faça isso. Mas eu achei que tudo bem, o importante era eu estar num partido que eu não corresse o risco de ser cooptado pelo poder, pelas emendas, pela cooptação absurda da democracia. E ali fui eu, fazendo esse debate sempre muito duro, sempre muito focado, sempre muito estudioso. Talvez o Pestana tenha estado comigo como deputado federal nos 2 mandatos, eu não tive nenhum projeto de lei que eu não tenha estudado antes, debatido, alterado o texto. Às vezes, quando eles queriam votar alguma coisa que era polêmica, eles falavam, aproveita que o Mandetta não vem nessa quarta-feira e pauta, porque eles sabiam que eu iria entrar nesse debate. Mas não a oposição pela oposição, a oposição pelo crescimento. E assistindo um problema grave, que era o Brasil dentro dessa lógica de América do Sul. A gente passa por um período de saída daquelas ditaduras todas, daquele entolho autoritário, uma inflação altíssima em todos esses países. A gente passa por um período de ajuste democrático com constituintes, o Brasil puxa a fila, mas todo mundo vai atrás. A gente vai para uma discussão sobre esse modelo de diferença tão absurda e começam projetos de transferência de renda nas Américas, aqui no Brasil com um nome, começa no FHC, depois eles ajuntam os programas, colocam o Bolsa Família, isso se repete na Venezuela, na Bolívia, nesses países, e essa fase da estabilização da moeda mais a transferência de renda, a gente vê emergir uma classe média, a gente vê diminuir as inequidades, e ela é uma fase muito boa para que a gente faça por um tempo, mas, paralelo a isso, a gente faça um investimento decisivo em educação, que é a única das políticas capaz de pagar essa dívida social absurda que nós acompanhamos em 500 anos de história e abismo. E isso não é feito nas Américas. Isso acontece que esse modelo ele é tão prazeroso que todos esses caudilhos, esses líderes regionais, começam a alterar as constituições feitas há poucos anos, permitindo reeleições, permitindo ocupação em torno daquele neocolonialismo que leva o voto de cabresto agora não mais no assinte, mas através do cartão, e coapta as pessoas que, com medo de perder, não têm condições, são frágeis e acabam aquilo dali sendo o grande instrumento para todos estes países para fazerem transições para regimes que voltam, como o da Venezuela, que voltam a um estágio primário de democracia, se é que se pode chamar de democracia aquela coisa travestida de ocupação. Isso se ocorre em todos esses países. O Brasil perde uma janela de oportunidade enorme, com commodities bombando no mundo inteiro, o Brasil sendo a bola da vez, o Plano Real dando os seus frutos, 8 anos de dureza para poder estabilizar uma moeda, e depois começam a chegar os investimentos, entrando dólares no Brasil, o mundo apostando no Brasil. O Brasil era a bola da vez, parecia que tinha chegado a nossa vez. Mas a gente, mais uma vez, virou as costas para aquilo que a gente tem que ter como passo primário. Além da gente falar da presença do capital como mola transformadora a jato, além da gente falar da dignidade de garantir a refeição, de garantir o pão de cada dia, a gente tinha que falar nas medidas de base. E as grandes reformas que o Brasil precisava, reformas que viessem de encontro a um ensino médio melhor, reforma política, que nós nunca tivemos coragem de fazê-la, a reforma tributária, que o Brasil continua no caos e na Idade Média
de coletar tributos num emaranhado de normas, taxas, leis e regras que talvez só o Everardo Maciel tenha a condição de dar para a gente o patamar de complexidade para um indivíduo viver dentro da regra tributária brasileira. Uma previdência que claramente vinha sendo mal gerida, mal organizada e que vinha mostrando sinais de fadiga há muito tempo. E como ninguém nunca quer resolver os problemas reais daquela conta, as reformas de previdência que sinalizavam sempre reformas aonde nós teríamos que mudar as regras para as próximas gerações. O mundo envelhece, a pirâmide social envelhece. O que nós éramos nos anos 60 de pirâmide com um país extremamente jovem, pouquíssimos idosos, nós estamos hoje num quadrado e em 2024, pela primeira vez, nós teremos mais pessoas acima de 60 do que pessoas abaixo de 20 no Brasil. Esse quadro todo me leva para esses debates estressam ao limite a democracia, a gente assiste de dentro do plenário, vivendo a crise política causada pelo escândalo da Lava Jato, de toda aquela corrupção, desembarcar num processo de impeachment que, ao meu ver, ele é feito a partir da decisão política, na época do PT, de fazer com que as eventuais reformas, porque a crise econômica já era grande, já estávamos em inflação, já estávamos em déficit público galopante, e não tinham condições de fazer sob pena de perder o seu discurso, então fazem aquele processo onde eles tinham 140 votos, precisavam de 31 e deixam que aquele caminho do impeachment se coloca. Naquele momento, a gente vê novamente o quadro do primeiro presidente, uma presidente virada de costas, não dialogava com essa democracia representativa, foi habilitada para uma presidência da República sob o argumento que era uma boa gerente, uma gerente do PAC, e novamente o Brasil cai nesse fosso da não política. Isso fragmenta, acaba com toda e qualquer condições de ter uma unidade de discursos. Partidos políticos cresceram aos borbotões, frutos dessa democracia de cooptação, onde ter um partido significava ter um naco do executivo, e a gente foi caminhando até que, nessa última eleição, a gente vê a não política, a negação da política. É o momento que a política chega no seu nível mais baixo, em que um elemento, percebendo que a não política tinha eco nas mídias sociais, acaba tensionando diametralmente e faz com que o pêndulo do relógio, que estava lá às 10 da noite, com sereno, com frio, ele saísse de lá e fosse para as 2 horas da tarde num sol quente do Saara sem água. E aí a gente começa esse período que a gente está vivendo, e eu, dentro dessa situação, olho esse último mandato, 2014-2018, foi um ano de fora Dilma, um ano de fora Cunha, um ano de fora Temer. No 4º ano eu disse, fora eu não quero, para mim tá bom, deu. Já participei, já apresentei projetos, já votei, vou participar da sociedade de outra maneira, vou voltar para os meus sistemas de saúde, vou auxiliar as vozes interiores que me chamam. Aí eu recebo um convite para ser ministro da Saúde. Um convite que vem principalmente do parlamento. É a Frente Parlamentar da Saúde, presidida na época pela Carmen Zanotto, do PPS. É a frente das Santas Casas, a frente do SUS, que chega e fala, olha, precisa de ser alguém que conheça o sistema, porque o sistema vem sendo negociado politicamente, gestão após gestão. E o Bolsonaro chega e fala assim, não, você monte uma equipe técnica. Não é indicação do partido. Você tem carta branca para montar. Não vai haver indicação política. Naquele momento eu falo, se eu virar as costas, eu não posso mais dormir com a minha consciência, porque o dia que me chamaram, eu disse não. Mas já tinha as minhas desconfianças, como todos nós tínhamos. Aquela eleição é marcada por um voto de absolvição, o caráter daquele período todo do PT, que nunca fez uma releitura para chegar e falar, olha, errei. Como fez o Helmut Kohl, como fez a Angela Merkel no escândalo do Helmut Kohl na Alemanha, como é natural nas democracias que você tenha erros, mas você venha e os reconheça.
Então, naquele momento, era assumir o SUS para trabalhar para dentro do sistema. Eu passo 2019 trabalhando para dentro e tirando da fala para a prática, fazendo pela primeira vez uma Secretaria Nacional de Atenção Primária. Sair do discurso que a atenção primária é mais importante para fazer. Não tinha no Ministério da Saúde após 30 anos de SUS. 43 mil equipes de saúde da família, cada uma tem que atender 4 mil pessoas, ou seja, teríamos que ter 172 milhões de pessoas na estratégia de saúde da família. O cadastro do Ministério da Saúde mostrava 70 milhões de pessoas. E as 100 milhões de pessoas que não estavam no cadastro, eu cruzei com o cadastro do INSS, do BPC, do Bolsa Família, e quase 30 milhões de pessoas das mais vulneráveis, das mais frágeis do Brasil, que deveriam estar dentro dessa estratégia, fora da estratégia. Começa a se fazer os 6 passos da atenção primária, saúde na hora, uma reposição de força de trabalho, porque com a ruptura de Cuba, por conta do programa Mais Médicos, o Brasil precisa de um programa que respeite os princípios e os valores aonde a gente está assentado, de democracia, de respeito ao trabalho, de vínculo qualificado, de seleção por concurso, mas com mérito, com transformação, pagando mais para quem vai no fundo da Amazônia trabalhar com população ribeirinha do que quem fica em Brasília trabalhando em torno do Lago Sul. Esse projeto avança, vai para o Congresso, e vejo que a relação política do governo com o Congresso era uma Babel. Passo a fazer praticamente também o trabalho de articulação política com todo o Congresso em direção da saúde. Sou o ministro que mais vezes vai à Câmara, mais vezes vai ao Senado, convidado ou não convidado. Cheguei lá sem avisar 3 ou 4 vezes, porque sentia a necessidade de compartilhar. Adoro o ambiente de debate, adoro o movimento de vários olhares. Quando chega nesse momento da pandemia, a gente tem uma ruptura. Ali, naquele momento, se divide um presidente que tinha pedido trabalho técnico, queria um trabalho político de baixíssima qualidade, queria alguém que emprestasse a credibilidade do sistema de saúde para passar uma mensagem de que era só tomar um determinado remédio, que aquilo era uma gripezinha. Não foi falta de alerta, não foi falta de mostrar, não foi falta dele compreender. E engana-se quem o rotula de louco ou o rotula de burro, de ignorante. É uma ótica política perversa, é uma aposta no ponto futuro sem levar em consideração nada do que diz respeito à vida humana. Não há nenhum tipo de sentimento de vida naquele momento. Eu já sabia, quando aquilo aconteceu, que em algum momento eu deixaria aquele ministério ou por iniciativa dele ou minha. A minha iniciativa seria somente quando acabasse essa luta toda, porque havia necessidade daquele momento de construir um canal de comunicação com a sociedade. O governo se recusava a fazer sequer uma campanha nacional de rádio e televisão. Eu fui obrigado a ir para frente dos boletins diários e estabelecer um canal de comunicação, que isso em pandemia, em epidemia, é uma das maiores valências para você brigar contra o vírus. É ali que você combate fake news, é ali que você orienta, é ali que você cria as condições básicas para unir um país. O SUS nunca teve tão forte naquele momento, porque nós montamos a estratégia sobre 3 pilares. O primeiro pilar era uma defesa intransigente da vida. O segundo pilar era a defesa intransigente do SUS como meio para chegar até a proteção da vida. E o terceiro era a tomada de decisão pela ciência. Não havia outro caminho, e aí vinham os eixos. O eixo da prevenção, o eixo de educação em saúde, de comportamento, de lavar as mãos, de usar máscara, de guardar distanciamento, de respeitar a sua vida e a vida do próximo. Por um momento, esse país experimentou isso. Por um momento, esse país conseguiu ter uma só voz comandando um comportamento adequado. Ao mesmo tempo, o segundo eixo, que era o eixo da atenção, do atendimento. O país desindustrializou, nós perdemos condição de produzir máscara, avental, respirador, monitor. A balança comercial brasileira em saúde é 40 bilhões de dólares negativa. Queima-se toda a soja do Mato Grosso do Sul, e metade do Paraná para a gente comprar a nossa dependência tecnológica. Nesse momento, a China fecha a exportação.
e o país entra numa situação de iminente colapso por falta de materiais básicos. Aquilo é que justificava, naquele momento, pedir para as pessoas fiquem em casa, segura. E foi o matriarcado brasileiro, foram as mulheres brasileiras que pegaram aquilo na mão, porque é a mulher, é ela quem dita as regras da casa, as regras da família. Foi ela que segurou o adolescente para não ir na balada. Foi ela que pegou o marido, que é provedor, e falou pelo menos um álcool gel aqui. Foi ela que organizou a mãe, a tia, o supermercado. Foi ela que foi a primeira a organizar a linha de barreira que se constrói dentro das famílias. E foi ela também a mais acometida da pandemia. Foram as mulheres que estavam na 70% da força de trabalho de saúde. Foram as mulheres que mais sofreram violência doméstica. Foram as mulheres que mais se expuseram na frente de saúde, que tiveram o maior número de óbitos. Foram as mulheres aquelas que passaram pelo período mais crítico dessa força de trabalho e dessa iniciativa de se fazer esse enfrentamento. Fazendo uma jornada já não mais tripla, mas quádrupla. E aí a gente foi vendo as nossas diferenças sociais, por assim dizer. Como falar de isolamento para quem está na favela, como falar de lockdown para quem está com fome, e o povão está com fome. Como é que faz com a economia? Como é que faz um país que fala assim, deveria fazer igual a Nova Zelândia, uma ilha, um país que tem 17 mil quilômetros de fronteira com os países mais pobres das Américas, que não tem sistema de saúde e entram para cá. Como fazer para que essa grande nave chamada Brasil pudesse ter um ponto de equilíbrio quando o presidente da República era o principal ponto de desequilíbrio? Sabotou o sistema de planejamento, sabotou o sistema de orientação nacional, mandou as pessoas irem para as ruas, fazia aglomerações, fazia assintosamente o papel de charlatão oficial do país, com caixa de remédio para cima e para baixo, fazia sistematicamente boicote a qualquer iniciativa que fosse no direcionamento de vida, influenciado principalmente pela economia, que chegava para ele e falava, olha, entre vida e economia, vamos ficar com a economia, senão a nossa reeleição está perdida. Perdido estava o ministro que não tinha condição de saber que atrás de números tem vida, e que esse falso dilema entre vida e economia ele só se resolve quando você entende que as vidas são prioritárias. Não existe prioridade maior, é instinto de sobrevivência. E aí a gente foi vendo aquele relacionamento com o país pesar para o presidente. Pesar no sentido de que ele via naquilo dali uma ameaça ao seu discurso, uma ameaça à sua lógica política perversa, que era o ponto futuro. Quando isso passar, ninguém lembra. Só vai morrer quem já ia morrer mesmo. E daí? Eu não sou coveiro. Eu não estou aqui para lamentar. Para de chorar, para de mimimi. É marica quem quer fazer qualquer tipo de comportamento. Isso minou completamente o Pacto Federativo Nacional. Isso acabou e nós chegamos nessa marca fúnebre de 300 mil óbitos no dia de hoje. Qual é a perspectiva? O que tem pela frente? Ontem me chamaram, me ligaram alguns personagens da nossa classe política para saber qual é a sua sugestão. Se não fizer um pacto pelo Brasil, pela vida, nós não vamos sair. Por mais absurdo que seja, esse pacto ele dá condições de todos terem seu papel. Essa crise não é individual. Esse vírus não ataca uma pessoa, não é um remédio que vai te salvar. Hoje eu vi empresários de Belo Horizonte que trouxeram de jatinho vacinas da Pfizer e fizeram uma rodinha de amigos para vacinar. Tem um que é professor de inglês que fala assim, eu vou entrar na justiça que eu tenho direito de vacinar a minha empresa, como se ele vacinasse a empresa dele e o problema dele tivesse resolvido. O caminho vai ser coletivo, o pacto tem que ser feito com um pilar de defesa da vida, com todo o eixo de saúde, um de pacto federativo e equilíbrio e mais do que nunca harmonia desses poderes e um pacto econômico e social. Nós estamos em cima de um barril de pólvora, tem álcool, gasolina, palha, e esses caras estão lá sentados querendo fumar e a gente está do lado falando isso vai acabar explodindo. Isso pode não acabar bem. Nunca a democracia foi tão estirada, a Liga Social Brasileira foi tão estraçalhada. O próprio conceito de justiça que divide uma sociedade em evolução, de barbárie, ele está em xeque.
E aqui não vou entrar no mérito se decisão de A, de B ou de C, mas vai ter que ter uma decisão em algum momento. Não se pode deixar as pessoas no vácuo, não se pode deixar as pessoas que os livros de história não podem chegar um tempo e falar faz de conta que isso nada aconteceu. E eis que ressurge dois polos, um polo radical e um polo do outro lado de contraponto. A mesma crise em sentido contrário. Pegue a discussão sobre o sistema prisional. Pegue qualquer discussão. Sistema prisional, um lado fala, eu vou liberar todo mundo porque as cadeias são desumanas e os direitos humanos devem prevalecer. A parte retributiva da pena está em secundário. O outro lado pega e fala, não, eu quero colocar o máximo número de pessoas aí dentro para ser mais cruel com elas, para que elas sofram. Nenhum dos dois fala em como que vamos enfrentar a grave crise do sistema prisional. Não há diálogo horizontal que ataque os problemas como eles são, porque não há liderança, porque continuamos numa discussão de polos opostos que atravessa o século XX, que contamina a nossa culpa geracional pós-ditadura, que traz o experimento, mas, de repente, o homem sensato, eu não gosto de falar de centro, porque eu acho a palavra centro como se fosse um homem sem opinião, uma pessoa que está no muro, e eu detesto, eu tenho opinião sobre tudo. Se eu mudar num prédio aí onde você mora e tiver uma eleição para síndico, pode ter certeza que eu vou estar lá embaixo falando em quem que eu vou votar e optando, e vou votar em alguém, mesmo que eu me arrependa depois. É do meu feitio. Eu gosto do debate franco, eu gosto da construção coletiva. E eu encontro agora uma sopa de nomes de todos os matizes, e o meu nome por vias tortas, por questão de destino, não fui eu que procurei a via política de ter um vírus para enfrentar, mas entrei na casa de todos os brasileiros. Isso leva meu nome como um elemento de liga, de coalizão, leva. Mas daí a dizer que isso possa ser feito fragmentado seria apostar no pesadelo de chegar no segundo turno e olhar para a urna e falar, e aí? Lula ou Bolsonaro? Eu não sei quem ganha, mas o Brasil perderia com certeza. Agora, já falei demais, acho que já enchi a paciência de vocês. Vou deixar aí agora para o Tibério, aí, para o coordenador, e vamos começar a roda democrática. E é uma honra para mim, um prazer estar aqui junto. Quero muito fazer parte dessa grande aventura de democracia. Obrigado a todo mundo pela paciência. Obrigada. Obrigado, Mandetta. Tibério, quer fazer os anúncios aqui dos colegas que foram chegando, dos membros da roda que estão presentes, e aí a gente abre para as perguntas, Tibério? Você quer fazer esta fala aí, dizendo quem chegou? Vamos anunciar alguns nomes que chegaram, até para a Mandetta tomar conhecimento, e depois a gente abre para as perguntas. Nós temos aí o Pedro Doria, jornalista conceituadíssimo, aqui presente, que tem coluna no Estadão e no Globo, o Roberto Freire, o cientista político também, altamente conceituado, da USP, José Álvaro Moisés, Raul Jugman, os coordenadores... Seu amigo, está aí. Ele e Roberto Freire também. Eles com certeza vão dar suas opiniões aqui também. O pessoal daqui do Ética e Democracia de Pernambuco, José Arlindo, João Rego e o nosso deputado, queridíssimo deputado Raul Henri, já está também presente. Já também está presente. Saiu depois de ouvir as palavras deles, e depois ele vai anunciando mais outros nomes, viu? Eu tive com o Raul Henri quando da Zika vírus, eu fui antes do Ministério da Saúde, eu cheguei lá em Pernambuco para a gente decifrar o enigma da microcefalia, foi quando conheci Raul Henri naquela luta. É um prazer estar aqui com você. O pessoal do Movimento Ética e Democracia é muito ligado a ele e ao Jarbas Vasconcelos, né? Pessoas historicamente, então nós temos uma boa representação aqui de Pernambuco. O Paulo Fábio, da Bahia, está aí. O Hubert Alqueires, que é o presidente do Conselho Estadual de Educação de São Paulo, também aqui presente. Prando, bola com você. Tibério, também lembrar aqui que a Regina Helena, jornalista, também está presente conosco. Então, Regina Helena, nosso mais fraterno e cordial abraço, como a todos aqueles que foram citados pelo Tibério. Mandetta, não sei como é que está o horário, porque o pessoal aqui também gosta do debate franco e de falar, viu?
Então, se depois... Eu botei meu relógio aqui do lado, quando deu 20 minutos, eu falei, chega de falar. Eu cumpri meu tempo, eu estou pro tempo de vocês. Então tá bom. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar aqui com os dizeres, pedir só para o pessoal manter o seu microfone fechado, tá? E o Marcos Pestana, nosso querido Marco Pestana, por favor, Marco, faça os seus comentários, suas perguntas. É um prazer enorme estar contigo aqui, viu? Horário daqui ou de lá? Mandetta, boa noite, prazer te rever. Boa noite, irmão. Boa noite a todos os 152 membros da Roda Democrática aqui presentes hoje. Mandetta, você, sem nenhum favor, virou uma referência para todos nós. As crises agudas produzem muitas consequências, entre as quais a revelação de novos e grandes líderes. Você tem dado entrevistas na Veja, no Estadão, mais recentemente no My News, que o Pedro Doria está aqui, te entrevistou e ficou excelente. Você, tanto na forma como no conteúdo, tem nos representado com grande sabedoria, com grande equilíbrio, com uma elaboração política muito correta, que eu me sinto representado por ela. Você desenvolveu uma coisa que é um capital político essencial, que nessa crise contemporânea é essencial, que é uma empatia bilateral verdadeira e sincera com a população. Eu costumava falar aos companheiros da roda que o Mandetta virou o genro predileto de todas as sogras, né? Minha mãe falava assim, que gracinha que é esse ministro. As colegas médicas da minha mulher, que é médica, falavam assim, vão interromper a conversa para ver a entrevista, a coletiva do ministro Gatinho. Então, ele construiu uma coisa que é dificílima na política, que é uma relação de sinceridade. E aí eu acho que nesse público qualificado é desnecessário diagnóstico. Nós estamos vivendo uma tragédia. A geração da redemocratização nunca pensou poderia chegar a isso. A política educacional, ambiental, de direitos humanos, relações exteriores, na saúde, a gestão da pandemia, é um pesadelo que a gente está vivendo. Eu costumo dizer que é uma mistura de filme de terror, teatro de absurdo e com a série dos Três Patetas. Então, é uma fusão, uma coisa inacreditável. E aí você tem um papel decisivo diante desse descalabro, dessa tragédia. Se impõe que a gente produza uma mudança radical no país. Eu acho pouco provável um processo de impeachment nesses próximos 15 meses, antes de começar o processo sucessório. Portanto, nós temos que nos preparar para 2022. Então, eu teria duas perguntas para você. Primeiro, eu, Cristóvão e Fernando Henrique, eu ainda era deputado, com apoio entusiasmado do Tibério Canuto, que fazia a mobilização, e com participação de vários intelectuais e líderes aqui da Roda, e que não participam também da Roda, nós fizemos um movimento em 2018, lançamos um manifesto programático pela unidade do centro. Fizemos manifestações, eventos em São Paulo, Rio, Brasília, e não obtivemos, o Cristóvão vai falar, testemunhar, ele foi um dos que liderou esse processo, e foi muito difícil conseguir uma convergência. Era uma eleição atípica, mas eu lembro bem quando, em nome do movimento, eu entrei no gabinete do Álvaro Dias, ele falou assim, você veio aqui me pedir para desistir, para apoiar o Alckmin. Eu falei, não, Álvaro, quem sabe não tem outras formas de pacto, de postura inicial no primeiro turno, e lá na frente, na última semana, nos últimos 10 dias, se alguém despontar, se a polarização indevida se impor, se tiver alguém despontando em terceiro lugar, que a gente tivesse um pacto de renúncia no processo eleitoral de apoiar. O que eu quero dizer é que tem várias formas de fazer a unidade. Isso que eu queria... A primeira pergunta é isso. Como você vê o processo sendo um dos pré-candidatos? Eu acho muito mais fácil o diálogo entre PSDB, Democrata, Cidadania, PV, Rede. Nós, do PSDB, vamos fazer uma prévia no dia 17 de outubro.
provavelmente com 3 ou 4 candidatos, com o Eduardo Leite, com Dória, com o Arthur Virgílio e talvez com o Tasso Gereissati, mas é uma decisão interna do partido para depois abrir a conversa tendo um pré-candidato com os partidos aliados, porque, como você tem acentuado, ninguém deve ser exclusivista e nós precisamos da unidade para garantir que não tenhamos esse dilema no segundo turno que você descreveu. Então, como é que você vê as várias possibilidades de construção da unidade do polo democrático? Eu não gosto de... O Roberto Freire sugeriu o polo democrático. Eu não gosto de centrão, primeiro, porque eu não sou centro, eu sou esquerda. E, segundo, porque centrão mistura com... Centro mistura com centrão. Então, a primeira pergunta é essa. Como é que você vê, estando dialogando com vários atores, tem certeza que é possível construir uma unidade entre a gente, Luciano Huck, você, Eduardo Leite, Dória e tantos outros? Vejo o Rodrigo Pacheco podendo despontar como uma alternativa também para achar. E a segunda é uma mais pontual. O Pedro Dória te apertou com isso no My News, mas você fugiu. Porque com Ciro, eu acho que temos que ter o diálogo. Acho difícil, num primeiro momento, o Ciro recuar. Mas tem um ator que tem muito espaço de atrito com o mundo político, que é o Moro. Você andou conversando com o Moro, e aí, como é que você vê a participação do Moro nesse processo? Obrigado. Olha, Pestana, se todo mundo fizer uma pergunta do tamanho da do Pestana, nós estamos fritos em pouca banha hoje, hein, Pestana? Mas vamos lá. Nós estamos hoje com uma série de nomes. E é natural que seja assim, porque nós estávamos seguindo uma lógica de calendário que em outubro ia ser a regra das eleições. Eu não sei, eu escuto aí os parlamentares falarem nós estamos discutindo se vai ser distritão. Isso acaba com toda a ideia de fortalecimento de partidos, enfim, algum remendo, nós não sabemos, e depois você tem uma janela em março. Então, em temperaturas normais, você falaria, bom, primeiro eu vou atravessar esse período da regra, depois eu vou, nesse intervalo, construir os palanques estaduais, depois eu vou organizar as candidaturas de bancada e depois nós vamos partir para o coroamento do processo eleitoral. Acontece que 2022 é ontem. Nós já estamos em 2022, quer a gente queira ou quer não queira. E, nesse debate, o homem comum está sendo exprimido entre esses dois polos gravitacionais e essas certezas de que, às vezes, as pessoas falam assim, fulano tem 10%, fulano tem 4%, fulano tem 8%, fulano tem 7%. Essas certezas elas podem gravitacionalmente ir. Eu não sei se muito do Ciro, por exemplo, que você citou, não sei quanto que é recall. Era uma eleição atípica, o frustrado com o PT saiu, parou no Ciro. Será que ele volta para o PT? Será que o Ciro tem os 12? Esse tipo de coisa que é só cientista político para fazer. Qual é a minha posição? Nós estamos aqui para ajudar. O Democratas não coloca imposição na mesa. Agora, também não dá para a gente sentar com a pessoa impondo a sua condição do outro lado. Então, primeiro, todo mundo tem que se despir das suas vaidades e depois fazer, dentro de um conselho político, o que é viável. Eu não tenho nada contra os nomes das pessoas, acho que são todos bem intencionados. Acho que, como você está no PSDB, esse parto ele não pode ser tão rápido que nasça um prematuro, mas ele também não pode ser pós-maduro, que os dois vão precisar de UTI. Então, o PSDB jogar uma prévia para 17 de outubro e ficar todo mundo aguardando o que será da prévia do PSDB, isso pode não ser a melhor solução. Ainda espero que o PSDB possa fazer por leitura para que ele possa se posicionar, porque, do contrário, as coisas vão acabar se precipitando. Nós temos outros nomes aí que têm compromissos pessoais que vão ter que decidir o que vão fazer na vida. É uma coisa de fórum íntimo, não pertence a palpite de ninguém. E nós temos situações de que muita gente querendo sentar à mesa para construir esse centro. Isso que está sendo bacana, que é o que eu estou sentindo. A boa vontade, num número muito grande, num escopo muito grande.
Agora, só de boa vontade pode ser que isso não consiga prosperar. Há necessidade, a minha opinião, de se montar um pacto político onde as pessoas se comprometam em ter essa candidatura única, um guarda-chuva para todo mundo se sentir confortável com o que nos une. O defesa intransigente da democracia. Eu acho que nunca a democracia teve tão em risco como está agora. Alguns eixos de meio ambiente, eixos de segurança, de funções essenciais do Estado, de saúde, de educação, que precisam estar ali dentro, espelhados, não em detalhes, mas como macropontos, para que as pessoas se sentam à vontade de participar, de apoiar, de estar junto. O Moro, uma pessoa que eu conheci enquanto eu estava ministro, eu só o via de longe, tão distante como todos vocês. Ele é uma pessoa muito reservada, ele passou a conviver um pouco comigo na pandemia. Eu tenho por ele uma simpatia que eu tinha como construída no tempo da Lava Jato, como aquela coisa, um juiz que está tentando revelar um esquema de corrupção monumental que esse país vivia, com cartel de empreiteira, com o Barusco na CPI da Petrobras, quando eu perguntei para ele, mas o senhor devolveu 100 milhões de dólares? Ele falou, não, de euros. Falei, poxa, e quando que ia estar bom? Quando você tinha 5 milhões de euros, não estava bom? Ele falou, quando a gente desvia muito, a gente para de contar. Esse era o Brasil que eu vi de perto. Então, eu acho que o Moro ele representa para uma parcela do eleitorado, esse enfrentamento. E ele pode ser uma pessoa que, se participar, ou falando assim, olha, o combate à corrupção é uma bandeira, e eu vejo essa bandeira representada aqui ou acolá, eu acho que ele é uma voz que ele tem a sua representação e a gente tem que dialogar. Se a gente está falando que a gente vai dialogar com todo o país, a gente tem que dialogar com todo o país. Agora, a viabilidade política, a construção da política, essa colcha de retalhos tão grande que é feita através de um entendimento, de percepção de todos, de viabilidade, de rejeição, de possibilidade de voto mais ao eleitor do centro, ao eleitor da centro-esquerda, ao eleitor da centro-direita, essa percepção ela é coletiva. E coletivamente vai ter que se chegar a qual é o melhor perfil. Se for o meu, estou aí à disposição. Se não for o meu, se for o do outro, mas eu senti paixão naquilo dali, do pessoal ser radicalmente democrata, radicalmente pró-projeto de nação, brilho no olho, faca na boca, para falar, nós não vamos baixar o nível não, mas nós vamos defender isso daqui, porque isso aqui custou muito para a gente conseguir. Aí o nome vai ser secundário. Eu espero que tenha juízo, é o que eu estou pedindo para eles. E até agora, de todos que eu tenho conversado, pelo menos aparentemente, todos falam, não, terei juízo, já entendi, não vamos fragmentar dessa vez. Parece que a gente pode ter um sonho, senão vai ser pesadelo mesmo. Obrigado. Eu vou, se o Mandetta me... Oi, Tibério, diga. Só um recado aqui para o Pena. Tem muita gente querendo que você também fale, viu, Pena? Mas o pessoal está... eu vou fazer o seguinte, se o Mandetta me permitir, eu vou pedir para que 2 pessoas façam a pergunta um pouco mais sintética para a gente conseguir fazer um bate-bola mais rápido, pode ser? E eu vou responder mais sintético também, porque o Gustavo está falando que acho que é 8h30 que a gente vai ter que terminar, porque tem um negócio na Globo News, desse negócio de 300 mil vidas perdidas. Então a gente tem que ser bem... Tá bom, então, pessoal, eu vou pedir aqui que o Eduardo Viola e o Cristóvão Buarque façam, então, as suas considerações de maneira mais sintética, se possível for, porque o Mandetta tem um horário aqui, né? No meu celular agora são 20h03 para a gente conseguir, pelo menos, passar todos, tá bom? Vamos lá, então, Eduardo Viola e depois Cristóvão Buarque. E aí os outros estão inscritos também, tá? Tá aqui. Muito obrigado, Prando. Muito obrigado, ministro Mandetta, pela excelente exposição, pela transparência de falar sobre sua trajetória política, sua história de vida. Eu acho sua posição excelente, realmente. Digamos, inclusive me esclareceu em determinadas dúvidas que eu tinha por que você tinha aceito ser ministro de Bolsonaro num primeiro momento. E realmente eu concordo com todas as palavras que falou Pestana a seu respeito. Eu gostaria de perguntar algo assim, digamos, mais técnico para você, que acho que todo mundo se interessa.
na sua opinião, qual é a trajetória de contágio, de mortes e de vacinação no Brasil nos próximos meses? Obrigado. Obrigado, Eduardo. Senador Cristóvão, a palavra é sua. Boa noite a todos. É um prazer, eu diria até um privilégio, ouvir uma fala como essa. Eu creio que você, Mandetta, está no momento como uma das esperanças que a gente pode ter. Eu quero dizer que sua última frase foi brilhantíssima, última, quando você disse, entre o PT e o Bolsonaro, não sabe quem ganha, mas sabe que o Brasil perde. O que eu acho pior é que o Bolsonaro é capaz de ganhar e o Brasil vai perder ainda mais do que perde com o PT, que também não é uma boa alternativa. Por isso, eu creio que nós devemos fazer tudo por essa aliança, mas uma aliança ampla, porque eu creio que sem o apoio do PT, difícil um de vocês, candidatos, chegar ao segundo turno. E o PT indo para o segundo turno, difícil ele ganhar do Bolsonaro se as coisas forem hoje. Claro que tudo pode mudar. O ideal, portanto, eu quero colocar, ideal, difícil, seria uma grande aliança, já no primeiro turno, com um candidato sem resistência, sem rejeição. Portanto, provavelmente não seria os nomes conhecidos do Partido dos Trabalhadores. Difícil eles apoiarem, mas o risco é muito grande se eles não apoiarem para o Brasil, por causa da sua última frase, que é verdadeira. Então, minha pergunta é se, apesar dessa dificuldade toda, você tem conversado também com os chamados partidos de esquerda, que eu pessoalmente acho que não são esquerda coisa nenhuma, mas vocês sabem quais são. Tem conversado com o pessoal, com o PSB, com o PT, com o PCdoB? É uma pergunta. Se tem havido conversa com esse pessoal? Bom, vamos lá. Vou começar pelo Eduardo. Eduardo, trajetória. O que a gente tem pela frente? Nós temos um país com uma dependência enorme de vacinas. Nós fizemos os contratos agora. Nós devemos ter volume de vacina a partir de junho, julho, agosto, setembro. A gente deve ter o ápice. Nós temos o desafio de vacinar 180 milhões de brasileiros com 2 doses. Precisamos de 360 milhões, com as perdas de 400 milhões de doses, o que vai ser um mega desafio para o SUS. Se o mundo continuar conduzindo a produção de vacinas na ótica de laboratórios individuais e não usar a capacidade instalada do mundo para vacinar os 8 bilhões de habitantes do planeta, pode surgir uma cepa resistente em qualquer lugar e aí bota tudo a perder. Então, com todas as variáveis que tem, eu acho que a gente deve passar nesse mês agora essa dureza desse corona. Nós temos na frente uma vacina para gripe da H1N1 que pode se somar a essa epidemia, pode torná-la mais grave, porque o sistema de saúde já não tem mais condições, e se somarem uma dupla epidemia respiratória, nós realmente teremos esse quadro de colapso, a gente pode agravar ainda mais o quadro. Nós temos ainda uma fragmentação enorme na prevenção, um quadro social dificílimo. Não gosto de fazer prognóstico de números, porque eu acho que é contra isso que a gente tem que lutar. Os que eu fiz, eu entreguei nas mãos, na época do presidente, e falei, olha, se não lutar, só em 2020 vai dar 180 mil óbitos, que é o que eu sei dessa doença. Acontece que, como a gente passou naquela primeira onda, como as pessoas chamam, tinha respirador, tinha oxímetro, tinha oxigênio, tinha remédio, tinha médico, tinha enfermeiro, tinha equipe, tinha tudo, e a sociedade fez uma parte dela, passou uma sensação de que era muito fácil. Esse povo, quando chegou lá para ser ministro, eles passaram naquela primeira onda achando que aquilo dali caía do céu e pararam de se organizar. Então, nós estamos agora na iminência de crises de planejamento e com o 4º ministro da Saúde durante a pandemia. Então, é muito difícil, com essa variável, poder dizer para você que a gente vai poder ter alguma coisa positiva que não seja a história natural da doença acontecer e a gente perder muitas vidas. Agora, meu querido senador, eu o conheci como senador, existe o sonho daquele palanque das diretas já,
que lá estava representado todo mundo, estava o PCdoB, estava o PT, estava todo mundo lá, estava o Brizola, estava o Ulisses, estava todo mundo estava lá, até o PFL estava lá. Dá para a gente sonhar com aquilo, a gente ter um único objetivo? Dá. O que eu vejo é que isso parte de alguns pressupostos. Eu tenho conversado e tenho interlocutores em todos esses partidos, no PT, no PCdoB, em todos eles. Agora, passam de algumas coisas que eles precisam se entender primeiro. Uma delas é esse reconhecimento de falar, olha, isso aqui ocorreu e não dá para a gente deixar isso à mercê. E eu também não sei se a melhor estratégia, e aí politicamente vocês teriam que discutir, de chegar e falar assim, vamos decidir tudo num turno só, todos contra um, essa coisa de vitimização, eu não sei se seria o melhor. Eu vi hoje uma pesquisa que me passaram com 54% da população falando eu não quero votar nenhum nem no outro. Nenhum nem no outro. Isso daí, será que essa sociedade que não quer um nem o outro não está pedindo entre pimenta malagueta e limão azedo, dá para ter uma farinhazinha para fazer um pirão? Será que não é isso que a gente tem que escutar? Então, eu converso, eu dialogo, eles sabem que eu sou um debatedor insistente, duro, mas sou uma pessoa correta e não tenho problema nenhum de reconhecer pessoas de bem em todos os partidos. E existem pessoas de bem em todos os partidos. Agora, precisam que eles se convençam. Acho muito difícil o PT não impor uma candidatura, de não impor um caminho unitário. Acho muito difícil. Mas é função nossa estender a mão e falar com todos, e falar, olha, cai naquela fala do Pestana. Tudo bem, se você não for, você vai aí, se eu for, você veja e vê como é que isso se faz no segundo turno. Agora, para agora, eu acho que a gente tem que começar pelo nosso ciclo mais próximo, onde a gente tem mais convergência, e deixar esses onde as divergências são maiores para um segundo tempo, quando essas divergências internas puderem ser superadas. Obrigado pela resposta. Então, na ordem aqui agora, eu gostaria de convidar o Jobson e, na sequência, a Deise. Jobson e Deise para fazerem suas perguntas de forma sintética, porque Mandetta tem um teto aí de 20 horas e 30 minutos para atender a imprensa. Temos 20 minutos. Isso. Boa noite a todos. Vou tentar ser breve. Me chamo Jobson Camargo, sou ativista em direitos humanos e diversidade. Também sou membro associado do Movimento Livres. E a gente vem discutindo muito dentro do movimento e outros espaços essa questão da terceira via. Mas eu quero puxar um pouco para o meu lado, né? Acho que muitas pessoas aqui sabem que eu tenho um grande apreço pela Marina Silva. Eu gostaria de saber a opinião do ministro Mandetta. Qual o espaço, primeiro, qual a sua opinião sobre a Marina e qual espaço ela teria nessa construção de terceira via? Acho que ela tem um espaço central. Perdão, vamos escutar as duas perguntas. Não, e depois Jobson, a gente fala. Depois Jobson, foi ótimo, foi sintético, obrigado. Deise, a palavra é sua, tá aí? Oi, estou aqui, Prando. Ministro, eu falei, hoje quando o Prando me falou que tinha essa reunião contigo, eu falei para ele, nossa, eu trabalhei com Mandetta há 11 anos, eu fui tua assessora de imprensa na Câmara dos Deputados em 2009, 2010. É você que está aí, eu não estou te vendo, eu estou só te ouvindo. Eu ouvi Deise, então, ainda falei, eu será que é a espero Deise? que você ainda lembre, que diga, nossa, ela continua magrinha, é isso aí. Mas eu trabalhei contigo no Democratas, e agora quando tu falou que tu era uma pessoa que estudava e pesquisava muito, eu sempre, desde que tu assumiu o ministério, eu falava para todo mundo, olha, comissão de saúde com Mandetta era para chegar 2 da tarde, sair 8 da noite, porque tu não saía de lá enquanto não terminasse um projeto. Isso era muito peculiar teu, assim, a gente sabia que ia ficar horas lá. E uma outra coisa que eu gostaria de falar para todo mundo que está aqui também, que tu sempre pedia para a gente acompanhar a professora Dorinha na comissão de educação. Então, enquanto todos os outros parlamentares estavam envolvidos com as suas coisas, tu mandava a gente assessorar a Dorinha. Isso foi uma coisa que me marcou muito. Mas eu saí de Brasília, fiz mestrado, doutorado em ciência política, e eu estou aqui para saber de ti como cientista política. Tu falou umas 2 vezes aqui na tua fala sobre uma terceira via. Como estudiosa hoje, tu é um nome que não tem uma rejeição alta, muito pelo contrário, ela é muito baixa, e a gente sabe que na política isso às vezes conta mais do que uma aprovação inicial. Então, diante do que tu falou aqui, por que tu não pode ser a terceira via, Mandetta?
Bom, vamos começar pelo Jobson. Marina Silva. Jobson, é todo mundo. Acho que a Marina ela tem uma história na luta ambientalista, que ela tem as suas convicções, a gente vai ter que estender, abrir mais os olhares dessa discussão. Eu acho que o PV tem muito a colaborar, ela tem muito a colaborar com a experiência dela, ela tem um olhar qualificado, ela tem uma liderança política na sua vida pública, e eu acho que ela tem que estar junto, ela tem que estar dentro desse espírito de falar, olha, se for nesse caminho, não vai dar, até para que a gente possa sentir se o caminho dela pode ser representado, que eu acho que super pode. Então, eu tenho por ela um olhar muito bom de uma mulher lutadora, de uma mulher que tem uma história de vida muito bonita e que tem muito a acrescentar e muito a oferecer. Já colocou o seu nome várias vezes como candidata a presidente. Eu acho que ela tem todas as qualidades para estar junto e para ajudar na construção desse processo. Acho que a Marina podia ser uma voz de coalizão, de força, uma amálgama, uma coisa que deliga para uma série de pessoas que têm uma agenda ambientalista muito forte, que é comum a todos nós que estamos aqui. E Daisy, então, aquele período lá na Câmara foi aquela luta insana. Quando eu falava para vocês, olhem a Dorinha, vá na educação, é porque eu sempre entendi que a educação era o pano de fundo dessas tomadas de decisão. Agora, volto a repetir, se alguém colocar o nome e falar, olha, tem que ser eu ou tem que ser essa pessoa aqui agora, nesse momento, a política ela tem um tempo até de reconhecimento. É a primeira vez que a gente está sentado aqui conversando, se reconhecendo. Nós ainda estamos sendo desafiados porque o vírus ele é tão cruel que ele não deixa nem a política fazer aquilo que ela sempre fez, que é a conversa tete a tete. É o tempo que você gasta com a tua rosa que faz a tua rosa tão importante. E a gente está tendo que fazer esse tempo através desses instrumentos que a gente está usando aqui. Então, vamos deixar o tempo da política acontecer. Ele não é na velocidade da internet, ele não vai ser com um like que a gente vai construir isso. Isso vai ter que ser uma liga muito forte, porque a gente vai lutar contra forças muito poderosas, que têm estratégias que não têm limite, que não têm nenhum tipo de pudor em usar o limite das suas irresponsabilidades. Então, que a gente esteja junto para ver um bom nome. Meu nome pode ajudar? Pode. Está aqui para ajudar? Tá. Vai ser verdadeiro? Vai. Isso é o que eu posso lhes oferecer. Obrigado. Vamos aqui, temos o Paulo Fábio para também fazer um comentário, uma pergunta. E aqui no chat estava Mariodeta, então deve ser Mari alguma coisa, né? E Doeta. Então, Paulo Fábio e Mari Doeta, por favor, se tiver aqui, a palavra é de vocês. Boa noite. Boa noite, doutor Paulo. ministro Mandetta, e boa noite, meus colegas da roda. Eu vou ser muito rápido mesmo, ministro. É o seguinte, ao responder ao senador Cristóvão, já me poupou tempo, que uma das coisas que ele perguntar tinha a ver com o que o senador Cristóvão lhe perguntou. E eu entendi, quero saber se entendi bem sua resposta para poder fazer a pergunta que eu quero fazer em seguida. Entendi, quando você colocou na forma de dúvida, né, que ao se pensar como candidato possível, que é possível, eu quero saber o seguinte, você vê sua pregação, seu discurso como algo capaz, o que deseja propiciar uma agregação nas características que o senador Cristóvão propôs, em termos de uma frente ampla, ou é a sua intenção, o seu discurso, você acha que poderá agregar parte dessas forças, né, na direção do centro, enquanto a esquerda fará a sua agregação, que poderá também vir em direção ao centro, para que se possa discutir as bases de uma aliança depois, no segundo turno. Eu entendi, posso estar enganado, que na sua cabeça está funcionando mais essa segunda lógica. E aí eu lhe pergunto duas coisas. A primeira, claro, todos nós estamos empenhados em encontrar uma terceira via.
né, sua fala de que uma grande parte do eleitorado não quer o PT e também não quer, evidentemente, Bolsonaro. Agora, eu gostaria de precisar um pouco mais isso. O senhor se considera um político equidistante entre Bolsonaro e Lula? Essa é a minha pergunta, primeira. E a segunda, o lugar que o senhor imagina, é claro que eu não estou lhe cobrando um programa, nem candidato é, mas o lugar que o senhor imagina que o combate à corrupção deve assumir num programa de uma candidatura desta terceira via. Estou baseando essa pergunta numa declaração sua que eu vi hoje, depois do resultado da sessão da segunda turma, da turma do STF ontem, em relação à suspeição do juiz Sérgio Moro. Eu gostaria de ter um pouco mais de precisão assim. Qual é o lugar e o grau de importância que o senhor vê no conjunto de questões que terá que ser tratado sobre o tema da corrupção, que em 2018 teve aquela importância tão grande? E em tratando do tema da corrupção, em que medida o senhor considera que o tratamento desse tema implica, de alguma maneira, em enxergar a experiência que foi a Operação Lava Jato como uma espécie de modelo de combate à corrupção? Ou em que medida, eu não estou pensando na Lava Jato como algo que colidiu com o PT, eu estou pensando na Lava Jato como algo que terminou colidindo com o conjunto do sistema político brasileiro. Então, como é que o senhor vê o lugar do combate à corrupção na sua campanha e a relação que isso tem com a Lava Jato enquanto um possível modelo institucional de combate à corrupção? É isso. Obrigado. E é muito bom a sua presença aqui. Obrigado, Paulo. Mari Dueta. Boa noite. Está me ouvindo? Sim. Na verdade, eu não sou a Mari, eu sou o Carlos Dueta. Eu estou usando o computador da minha mulher, daí a confusão. Desculpa, não dava para saber aqui, perdão. Não. Tentarei ser breve. As minhas preocupações já estão sendo tratadas. Boa noite. Cumprimentos sinceros ao Dr. Mandetta e aos organizadores. Eu sou mais um brasileiro aflito, como talvez todos vocês. Minha ignorância em epidemiologia, infectologia, etc., é cava, é insanável. Minha área é administração de empregos e economia e uma extensa trajetória também pela promoção e proteção dos direitos humanos. Então, eu tratei de ouvir, aprender com quem conhece, né? E mesmo neles a gente encontrava grande incerteza. Aquelas coletivas de fim de tarde no Ministério da Saúde com os 3 mosqueteiros era uma pausa que nos aliviava, né? Eu ia fazer uma colocação no sentido de alguma futurologia com relação a números e prazos, e o Dr. Mandetta já tratou com as devidas ressalvas e dúvidas que são muito compreensíveis. Com relação ao nosso futuro político, aí na virada da esquina, eu estou com vocês, eu também odiaria, mais uma vez, um segundo turno como tivemos em 2018. E a terceira via é muito simpática. Agora, eu tenho uma opinião que eu compartilho com vocês, eu acho muito difícil trazer o PT para qualquer acordo nessa linha. Quem conhece a impenitência, o sectarismo, a self-righteousness, né? Ainda mais eles tendo um candidato com essa densidade eleitoral. O ideal seria termos realmente, alguém se falou aí nos comícios das diretas já, onde fomos, né? O ideal seria realmente a gente ter um primeiro turno já com essa cara. Mas me parece muito difícil. Agora, estou longe de ter qualquer monopólio da verdade ou capacidade de fazer previsões cheias de erros. Tá? Muito obrigado e parabéns novamente. Bom, vamos lá. Paulo, distância, vou tentar ser bem pragmático nessa resposta, porque vejo que essa questão da corrupção, e essa semana isso veio muito, aflorou muito. Equidistância entre Bolsonaro e Lula. Entre eu e Bolsonaro, tem 300 mil cadáveres. A coisa que eu mais treinei na minha vida foi para dedicar a minha vida para combater morte. Eu não tenho um inimigo intencional na minha vida. A morte é minha inimiga e ela é poderosa.
mas eu procuro desviar dela a respeito. Ela é uma inimiga franca, porque ela dá para a medicina algumas ferramentas para combatê-la, e ela dá para a fé algumas ferramentas para consolar. E se a gente puder curar, cura. Se não puder curar, controla. Se não puder controlar, a gente conforta, a gente é solidário. Então, ali criou-se um fosso que é intransponível. Em relação a Lula, eu vejo que ele tem mais acertos nessa passagem dele na presidência no Lula 2. O Lula 1, ele já começou com um mensalão. Aquele mensalão não foi devidamente organizado. Ele foi politicamente tratado através de um acordo de entrega de cooptação com o PMDB, na época com o Sarney, com todo aquele pessoal, com um fatiamento, com a entrega do executivo, com nomeações de diretorias, e ali cunhou-se o termo governabilidade. Em nome da governabilidade, vale. Em nome da coalizão política de cooptação, vale. E ali, dali para frente, o que a gente viu foi gradativamente perder-se completamente o controle do que era certo, do que era errado, e era uma lógica completamente do absurdo em termos políticos. Eu não sei se daquela miscelânea toda, daquele assalto todo, eu não saberia lhe dizer quantas pessoas tombaram, se aqui tomaram 300 mil CPFs, eu não sei quantos mil CNPJs tombaram daquilo dali. Eu não saberia lhe dizer se o combate à corrupção vai ter peso nessa eleição, mas eu sei lhe dizer que qualquer entrada de um líder brasileiro, principalmente ele, no mundo, para falar com o mundo, para o Brasil entrar numa OCDE, para o Brasil ser aceito como uma liderança que faz o enfrentamento dos rankings dramáticos de corrupção que o país tem, que ela é entranhada, a gente vai ter que andar muito. Esse modelo da Lava Jato, ele nasce de um erro do Congresso Nacional. Toda a base do nosso direito é romano. A gente nasce de máximas que toda pessoa é inocente até que se prove o contrário, que o ônus da culpa, do ônus da prova é do Estado. E aí a gente enxerta, num determinado momento, por pressão política, princípios do direito anglo-saxônico dentro do direito romano e começa a admitir delação, negociações diretas entre promotoria, autoacusações. E a gente cria um sistema que não é nem um sistema da common law, não um sistema anglo-saxônico e nem é um sistema romano. A gente tenta criar uma coisa híbrida. E a primeira instância lá com ele tenta utilizar, principalmente promotores, advogados e juízes mais jovens, tentam usar esses mecanismos, são encantados por eles, a ponto de mandarem para o Congresso Nacional as 10 medidas anticorrupção, onde uma delas era o fim do habeas corpus, que nós lutamos tanto, nos foi tão zeloso. Então, há erros. Há, sim, que se colocar a mão na ferida de erros desse processo, que talvez vá ter que se passar por uma releitura desse código híbrido, porque quando chega na hora que convém a justiça, usa-se os capítulos enxertados do direito anglo-saxônico. Na hora que não convém, eu os fuzilo em nome do princípio do direito romano. E aí a gente fica com um pêndulo da balança híbrido. Que ele vai ter, que esse assunto vai ser importante nas eleições? Vai. Esse assunto vai ser importante nos livros de história. Ninguém vai conseguir contar a história do Brasil sem falar o que é que esta gente fez. Porque eu espero que a sociedade evolua, que daqui a 20, 30, 40, 50, 100 anos a gente possa olhar para trás e falar o que essas pessoas fizeram com esse tipo de comportamento à luz dos fatos. Então, isso eu acho que vai, sim, está em qualquer discussão, e eu acho que isso tem uma parcela da sociedade que vai querer saber, sim, quanto que é que vocês pretendem enfrentar desse problema, abrir esse problema para ver se esse país supera. Não sei se eu consegui responder ou atender a complexidade desse tema. Esse tema, por si só, a pergunta sua, a pergunta do senador Cristóvão, elas são duas perguntas que a gente vai ter que marcar uma nova roda democrática aqui para a gente sentar, filosofar, conversar. Como isso é difícil, né? A gente pode fazer essa conversa em outros ambientes, porque
ela tem raízes na própria maneira como a gente instalou as coisas. E isso fica muito, muito visível na fragmentação da promoção de justiça, que criou uma vala, e essa vala mina a credibilidade da justiça. E a justiça, como um poder, como o judiciário, ao entrar nessa vala, ela também afunda um dos pilares da democracia, que, para mim, deve ser o ponto de encontro de todas essas cadeias democráticas que querem se formar. Assim como o zelo à vida, assim como o zelo à educação, esse capítulo vai ter que ser, sim, enfrentado, porque ele vai fazer parte do debate. E esses dois têm problemas de dialogar com isso. Eu não sei se a gente vai discutir a questão, por exemplo, das rachadinhas, a questão de uma mansão comprada no meio do maior escândalo de corrupção da família, uma mansão de 6 milhões de reais, e isso no que foi declarado, financiado pelo Banco de Brasília, 3% ao ano. Eu não sei que peso isso vai ter e que peso que isso simboliza para o homem comum que está ali numa favela, esperando a sua vez do Minha Casa Minha Vida. Esse peso é um peso que a gente vai ter que estar pronto para responder com que armas que a gente vai enfrentar. Não essa arma do Estado policialesco, do Estado daquelas operações cinematográficas da condução, da televisão, das coisas de operações com nomes, que eles devem ter gastado mais tempo para botar o nome na operação do que com a operação para se fazer promoção pessoal de pessoas. Mas sim a justiça calma, serena, firme, com as condições técnicas para a gente fazer e ir tirando da frente aqueles que pensam no resultado argentário naquelas pessoas. Eu, há muito tempo, aqui dentro desse colégio, aqui, eu vim conversar uma vez com o padre José Marinoni. Falei, olha, padre, estão me chamando para ser secretário de saúde, depois eu vim aqui, estão me chamando para ser deputado. No final da conversa, ele pegou e falou, você tem uma nota de dinheiro aí? Eu tinha vintão. Tenho vintão. Ele falou, então senta aqui, põe esse vintão na mesa. Agora fala para esse vintão, quem manda em você sou eu, você não manda em mim. E eu falei para o vintão, quem manda em você sou eu, você não manda em mim. Talvez, se todo mundo pudesse fazer isso, a gente já tinha pelo menos um passo na construção de uma sociedade menos corrupta, tanto na coisa pública quanto na coisa privada. Mas é uma luta, sim. É uma chaga aberta, assim como são várias chagas abertas dentro do Brasil. Ministro, não sei como é que está seu horário, que está estourando aí, pelo que eu estou vendo no relógio, mas o Roberto Freire tem aqui a mãozinha levantada. Meu presidente. Eu teria um apelo, viu, Mandetta, para que você ouvisse pelo menos o Roberto Freire e o Pena. Acho que é fundamental para isso que ele está querendo construir, ouvir essas duas pessoas. Mas o máximo prazer. Que a Globo News espere. Que a Globo, exatamente. Não. Posso falar, não? Pode. Roberto, é sua palavra, vamos. Mandetta, quero aí parabenizar você pelo trabalho que você está realizando no país com essa sua pré-candidatura, vamos chamar assim, já que você foi indicado pelo DEM como um provável candidato. E uma coisa que fica evidente é de que nós vamos ter uma candidatura do PT. E tudo indica que é com o seu principal líder, que não é um posto qualquer. Tem uma grande presença na sociedade e, evidentemente, é um dos players de qualquer processo eleitoral no Brasil. Nós vamos ter um candidato do PT. E não é um candidato que seja possível, embora tente buscar apoio no chamado centro democrático ou outras forças do campo democrático, e que vai tentar construir. Ele tentou isso com até sucesso em 2002. Mas é evidente que os tempos de hoje são outros. Teve todo o mensalão, todo o petrolão, algo que gerou, inclusive, e ajudou enormemente a eleição do fascista Bolsonaro. Vamos ter também a candidatura de Bolsonaro. O que se discute
é se este campo democrático, que não estão polarizados com estes dois contendores, terá uma candidatura ou quantas candidaturas este campo democrático pode fazer surgir. Eu não gostaria de falar, e não falo terceira via, porque não vejo primeira nem segunda. Eu gosto de falar de um polo democrático, que seja também contendor do polo à direita ou do polo à esquerda. Se este polo vai se unir, é algo que nós não podemos discutir e definir agora. Isto é muito cedo. O que se pode fazer, e você deu uma grande demonstração quando você, desde logo, admitiu que, olha, se for para unir, a minha candidatura não é nenhum empecilho. Se todos do campo democrático, e eu citei que esse campo democrático ia de Amoedo a Ciro, ou seja, de um ponto à direita a um ponto à esquerda, que nós chamamos do campo democrático fora destes dois polos, e que este é um papel importante para a sociedade brasileira, construir esta alternativa. A sua presença, a presença de um Luciano Huck, a presença de um Amoedo, a presença de Ciro, a presença de um candidato do PSDB, seja Eduardo Leite ou João Dória, esse polo que pode se construir numa única alternativa é fundamental para a questão democrática brasileira. Nós não podemos cair numa mesma disjuntiva que tivemos em 18. Isto só significa retrocesso de dois populismos que jogaram o país nesta situação que nós estamos de rara infelicidade, de termos a tragédia da pandemia e um presidente negacionista como o Bolsonaro. Isto, evidentemente, não pode fazer surgir retrocesso algum com quem está prisioneiro do Brasil do século XX, de contradições de um capitalismo industrial sem ter a dimensão do Brasil do século XXI. E é isso que nós precisamos construir. Quero dizer que você está exercendo um ótimo papel e nós estamos, eu quero aqui adiantar, que estou tendo diálogo com Amoedo, estou tendo diálogo com Ciro Gomes e muito facilmente diálogo com Mandetta, diálogo com Luciano Huck e diálogo com o PSDB. E se tivermos a capacidade de unir todos esses, o Brasil agradecerá. Seria isso. Parabéns, Mandetta, pelo seu trabalho. Obrigado, irmão. Posso? Espero o Pena ou posso falar? Pena está por aí, não? Eu estou. Pô, estou te esperando, meu irmão. Eu quero dizer, quando eu falei a você, Mandetta, da roda democrática, muito bacana. Essa capacidade de juntar pessoas que pensam, que constituem a nacionalidade. É muito importante que as pessoas conhecessem uma pessoa como você, porque nós convivemos na Câmara Federal, aliás, com o Cristóvão, Roberto Freire e todos os outros que aqui falaram, que passaram pelo parlamento, mas aquele grupo onde, naquele tempo ocioso, enorme, de madrugadas inteiras, a gente tentava descortinar os caminhos futuros do país. Aqui no seu discurso você falou sobre energia limpa, mas também da causa social. Lembro que eu lhe botei numa enrascada com os índios em Mato Grosso do Sul. Lembro. Lembra? Por quê? Porque você tinha sensibilidade com isso e eu tenho uma preocupação enorme com essa gente. Então, o que eu quero dizer a você é que essa noite, esse quinhão do Brasil que pensa, lhe conheceu melhor. E é um motivo de grande alegria para mim. O Roberto sabe, muitas pessoas aqui sabem que eu sou um fã incondicional de uma pessoa jovem,
pensando o futuro, com cultura, e, por si só, é a antítese do que está posto aí, tanto na presidência como na oposição. É importante, e aí eu estou fazendo um pedido em nome de Praciano, em nome de Silvio Costa, em nome de Stepan Nercessian, que eram companheiros de todas as horas naquele famoso Ócio Terrível. Que você, com grandeza, como você está colocando, mas que você continue permitindo que a sociedade brasileira tenha um nome como o teu para disputar as eleições. Um grande, grande abraço e, como sempre, no telefone estou à disposição a qualquer hora. Obrigado. Isso é o Pena, me emociona. Olha, Roberto, a sua lucidez, a sua condução, ela tem sido extremamente importante e extremamente servindo de juntar, de amálgama. O nosso tempo a gente vai fazer agora, e cada eleição é a eleição mais importante do resto da nossa vida. Nós temos uma gurizada aí vindo uma revolução pós-industrial, cibernética, e a gente falando ainda de discussões que não pertencem ao mundo deles. É outra agenda, são outros valores, vem a nova família, vem uma nova configuração social, e a gente ainda preso a dois polos populistas que fazem tensionamento para ganhar a torcida e fazer cercadinho de radicais. E de cercadinhos de radicais que me garante no segundo turno, e cercadinho de radicais que me garante nesse segundo turno. Em nome de um futuro do que Vinícius de Moraes falava, minha pátriazinha tão pequenininha. É hora desse país ser grande, gente. Eu não sei o que vai ser, eu tenho uma pressa danada para as coisas acontecerem. Eu estou angustiado de ver. Espero que o tempo dos homens seja o tempo certo, porque se não for o tempo certo, a gente pode perder tempo, e tempo a gente não pode perder. Eu acho que a gente pode fazer muito pelo país individualmente, mas sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Meu amigo Pena, meu irmão, a caminhada vai ser dura, é trecho para camelo, é trecho para elefante, tem que ter pé duro, couro grosso, rabo curto, duas orelhas grandes para escutar, uma boca grande para berrar e um faro do tamanho de uma tromba de elefante para ver se a gente chega em algum lugar. Você é um marujo velho, você é o cara que vem me mostrando mares duros de navegar. Questão indígena, para mim, no meu estado, é o estado onde hoje as diferenças, a falta de diálogo, o populismo de um pega um lado e o outro pega o outro, e joga o índio contra o fazendeiro, e o outro pega o fazendeiro, joga contra o índio, e no meio disso daí ficamos nós perdendo os nossos caciques e perdendo a nossa paz para trabalhar. Preciso criar o Pacto Indígena do século XXI, com todo aquele conhecimento de história que eu já discorri para você a vida inteira, aquele plano que está na cabeça, no coração da gente. Preciso assinar dentro da Constituição. O pacto foi feito na Constituição. É só fazer agora a trilha, o mapa da pacificação. Não é possível que esse país não se reencontre com princípios tão elementares de cidadania e reconhecimento cultural. A gente poderia ficar aqui a noite inteira. Eu gosto desse formato. Eu gosto de reconhecê-los, eu gosto de saber que atrás de cada um de vocês tem os pensadores, tem aquelas pessoas que pensam e alicerçam as coisas. Nós vamos ter que ser pragmáticos num determinado tempo, Roberto. Nós vamos ter que dizer para as pessoas, olha, o melhor caminho vai ser aquele que melhor representa e que melhor tem a possibilidade de enfrentar esses dois monstros da Lagoa que se colocaram e que não vão arredar o pé. E que, se a gente ficar parado, eles vão engolir por gravidade. Quando eu decidi ficar nesse partido que eu estou, no Democratas, seria muito cômodo para mim, eu não tenho mandato. Eu poderia hoje estar falando de o Mandetta, que não está afiliado a partido nenhum, e fazendo aí as buscas de partido,
foi exatamente para não deixar esse partido ir para uma situação gravitacional, para um polo que eu não concordo. Então, vou fazer a residência democrática por dentro e vou lutar essa luta por dentro. Acho que eu perdi a conexão aqui. Perdeu a conexão? Não, só a imagem. Não está a imagem. Voltou. É porque é o cara da Globo News que está ligando aqui no telefone do Gustavo, certo, para entrar lá na redação. Então você porque vai hoje lá, deu esses 300 mil. Mas eu agradeço todos vocês. E eu vou lá, quando eu estiver lá, eu vou falar lá que eu estou saindo de um diálogo com a Roda Democrática. Um beijo no coração de todo mundo, gente. Ó, ministro, obrigado. Voltaremos a fazer uma nova live. Valeu, Roberto. Valeu, Gustavo. Valeu todo mundo. Obrigado. Vamos fazer outras. Valeu. Vamos lá. Tibério.